Aviação Agro no ar. Oi, gente, começando agora mais uma Aviação Agro no ar. Que bom que você está aqui com a gente. Lembre-se que este programa ele está em vídeo, ele também está em áudio e você pode compartilhar do jeito que for mais interessante para você. Eu sou Valdirene Alves, jornalista, e neste momento tenho a honra de comandar esta aeronave. Então vamos ganhar novos horizontes. Vamos conversar hoje, sabe sobre o quê? Sobre a história da aviação agrícola brasileira. Um tema super interessante. Você sabia que a aviação agrícola brasileira tem mais de 70 anos e que é uma das melhores do mundo? Sim, meus caros e minhas caras, é isso mesmo. E o nosso programa hoje está show. Fique ligado, vem muita coisa boa por aí. E vem mesmo, no programa de hoje eu recebo Hollenberg Vidotti, ele que é um dos pioneiros da aviação agrícola. Seja muito bem-vindo, Hollenberg, que bom ter você aqui com a gente. Oi, Val, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco da aviação agrícola, dos tempos antigos e hoje dos tempos novos, né? É uma profissão muito bonita, que eu adotei como minha profissão, e não consigo fazer outra coisa a não ser pensar e viver todo dia a aviação agrícola. Que coisa boa, olha, são mais de 70 anos, 75 anos aí de história. E como que foi o início, Hollenberg? Como que foi lá aquele começo desta história tão bonita? Olha, a minha história começa com a aviação agrícola em 1975. Em 1980, a gente começou com a aviação agrícola aqui no Paraná e continuamos até hoje. Mas a história da aviação agrícola começou sempre quando tem uma pandemia, um desastre natural, é que as coisas se renovam, né? Todo mundo tenta sair da zona de conforto, criar outras situações. E foi assim que iniciou a aviação agrícola com o ataque do gafanhoto lá no sul, né? Aí entrou aqueles meninos, pessoal que você vê com 27 anos já se destacava aí no corre-corre do dia a dia, né? Que foi o caso do Fontinelli e o Candiota, que foram os precursores mesmo da aviação agrícola no país. Excelente, naquela época era tudo meio improvisado, né, Hollenberg? Claro, era um momento diferente que a gente vivia. Pois foi como o Fontinelli começou a ir nos aeroclubes, né? Quando começou os primeiros ataques de gafanhoto que vieram lá dos irmãos, dos Uruguai, ali do Uruguai, da Argentina, né? Que eles começaram aí, esse Fontinelli, ele pegou e começou a ir nos aeroclubes, emprestar avião para poder fazer esse levantamento aonde esses gafanhotos estavam desovando e tal. E o piloto que se achou mais experiente para essa situação foi o Candiota, que na época, você vê, menino ainda, 25, 24, 25 anos, ele fez parte de uma patrulha aérea que voava ali no sul do Rio Grande do Sul, né, para interceptar, para ver se não aparecia nenhum submarino por ali. E ele foi o piloto mais experiente para essa situação. E aí começaram a situação. Você vê, com 27 anos, por exemplo, dia 19 de agosto passado, foi o dia do piloto agrícola, né? Até recebi bastante felicitação pela aviação agrícola. Muito obrigado a todos que felicitaram por isso e felicito aos pilotos agrícolas um pouco atrasado, mas está aí, né? O registro, uma data tão importante, todo. com certeza. Sim, muito importante, muito importante. Então foi essa data que foi escolhida como piloto agrícola justamente por conta do início do combate ao gafanhoto lá no sul. Naquela época tinha alguma coisa chamada geringonça, que eu estava olhando aqui na história. Isso mesmo, Hollenberg? A geringonça tem até hoje, Oval, tem até hoje a geringonça. Antigamente a gente se fazia por necessidade, né? Hoje não sei, talvez se faça por
como é que eu vou dizer, por gostar de fazer, né? Muita coisa mudou e é muita história, e eu tenho certeza que você tem histórias maravilhosas aí para contar para a gente deste período todo. Mas assim, se fosse para você destacar alguns pontos, Hollenberg, o que você acha de mais importante aí nesses 75 anos de história para você? Bom, para mim foi o seguinte, foi 42 anos de aviação, né? Vivendo em cima disso, criei as minhas filhas, criei a minha família em cima disso. E hoje eu tenho o maior prazer do mundo em ter uma escola que forma alunos. Então, hoje é um prazer para mim formar esses alunos, né, dar emprego a eles às vezes. Eu tenho uma equipe de pilotos agrícolas muito bem formados. Lógico, eu faço o aluno de piloto civil, ok? Então nós vamos ali até o multimotor com o aluno. Depois ele faz o curso dele aonde ele achar melhor. Tem várias escolas aqui no Brasil, né? Tem em Porto Alegre, em Santa Maria, tem o Pelópitas ali, o Velho Bernardes, em Santos Dumont, tem Ponta Grossa, tem Itápolis, né? Tem Carazinho, ótimas escolas, e está saindo mais escolas aí. Quer dizer, daquela uma que existia, que foi encerrada em 1990, que o governo mantinha, ela começou em 71, se eu não me engano, essa escola, e foi até 1990. E eu sou um aluno de 1980, que eu fiz a minha. E isso aí dá prazer, sabe? Esse tempo todo com a aviação. A gente, quando vai num avião, eu já não aplico mais por conta da idade, mas tenho ali vários pilotos aí criados por mim. Então, é gostoso, sabe? Chegar no final, você ver a pessoa crescer, começar na aviação ali do nada ali e chegar a ser um piloto agrícola aqui comigo. Eu imagino. E como você falou de escola, nós temos um vídeo que nós vamos acompanhar agora sobre uma história muito interessante do início da formação dos pilotos agrícolas. E depois desse vídeo, é claro que nós vamos falar sobre a mulher na aviação e tantas outras histórias interessantes. Vamos conferir este material. Pessoal, tudo bom? Falar um pouco sobre a Fazenda Ipanema, nossa experiência, algumas vivências que nós tivemos ao longo dos anos que nós trabalhamos lá na saudosa Fazenda Ipanema, onde era realizado os cursos de formação de pilotos agrícolas. O curso de formação de pilotos agrícolas, né, que iniciou lá na década de 60 e foi até a década de 90, e 92 foi o último ano da sua realização, era um curso que era uma das atividades de um Centro Nacional de Engenharia Agrícola. Então, o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, nós éramos 250 funcionários, em torno de 50 engenheiros, e toda a máquina agrícola para ser lançada no mercado brasileiro, sistemas de irrigação, todos os tipos de máquinas, eram submetidas a ensaios de máquinas. E uma das atividades da Fazenda Ipanema, onde se instalava o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, próximo a Sorocaba, no município de Iperó, era a atividade da formação de pilotos agrícolas. Eu tive o prazer de ir para lá, né, no final de 83, quando me formei, em 84, e fui trabalhar na Fazenda Ipanema como pesquisador. Naquela oportunidade, então, eu fui trabalhar junto com o engenheiro José Carlos Cristoforetti, que era o coordenador dos cursos de formação de pilotos técnicos e agrônomos, e durante 2 anos eu pude conviver com ele nesse período. Depois ele foi para a iniciativa privada e eu fui assumindo aos poucos aquele papel que ele exercia na atividade da aviação agrícola. Lá nós tínhamos então o comandante Ribas, que era o coordenador na parte de voo, o comandante Durval, que veio a ser também um dos instrutores futuramente, né? Porque no início ele era mecânico e trabalhava também com outro colaborador, que era o Iliércio. E nós tínhamos o Pedro Férias, né? O Pedro Férias era uma figura, né, bastante alegre que a gente tinha lá durante o curso. Bom, durante o curso nós tínhamos vários profissionais
pilotos oriundos de várias regiões do Brasil. Tínhamos no curso pessoas bastante experientes, pessoas com pouca experiência. Dentro do processo seletivo, então eram realizados durante a seleção a mesclagem entre piloto experiente e os pilotos novos, e também uma característica que o comandante Rivas sempre destacava era a expansão da atividade da aviação agrícola para os estados onde não havia ainda a atividade da aviação agrícola com uma frequência muito grande. Então havia sempre uma preocupação para que entre os alunos a gente tivesse alunos de regiões onde a aviação agrícola pudesse então ser desenvolvida. Ao longo dos anos, né, nós tínhamos lá os profissionais, pilotos que também tinham passado, e muitos pilotos iam lá fazer a sua colaboração. Tínhamos pilotos do Brasil, fora do Brasil. Nesse interim, os alunos ficavam hospedados numa das casas históricas lá da Fazenda Ipanema. Depois foi criado ou foi construído um novo centro de treinamento, né, bastante aprimorado nesses cursos, para atender os cursos também especial da aviação agrícola. Nesse período, né, que foi realizado, nós tínhamos praticamente uma academia de formação de profissionais. Muitos dos profissionais hoje empresários da aviação agrícola passaram pela Fazenda Ipanema, e no dia 19 de agosto de 1947 foi realizado um voo inicial no Brasil, na região do Sul, e a Embraer, quando desenvolveu o seu avião, homenageou a Fazenda Ipanema, porque lá existia já os cursos de formação de pilotos com aeronaves importadas, ao Ipanema, dando então o nome à sua aeronave MB-200 inicialmente, né? Hoje nós estamos na série 203 de Ipanema. Ipanema é o rio que corta a região, que na língua tupi-guarani significa rio sem peixe. Nós tivemos então, depois com a extinção do centro, o início da formação da iniciativa privada. Algumas aeronaves foram cedidas e doadas para os aeroclubes, como essa daqui, que pertenceu à Fazenda Ipanema, né? O Golf Kilo Sierra, que hoje é utilizado na formação de pilotos aqui no estado do Paraná. Uma dessas aeronaves foi para o Aeroclube de Sorocaba, as últimas PA-18 foram para o grupo de Corpo de Bombeiros da região do Mato Grosso, para a formação dos pilotos no combate a incêndios. Lá na Universidade de Lavras, nós tivemos 2 aviões, um Ipanema e Fox Echo, que era o 023 em série, e também uma aeronave agrícola, uma aeronave de duplo comando de instrução. Nós criamos um curso, uma disciplina de tecnologia de aplicação, onde a gente estimulava os alunos a conhecerem um pouco mais da tecnologia da aplicação aérea. Vários alunos oriundos dessas disciplinas hoje são pilotos agrícolas, são agrônomos que adotam a aviação agrícola como uma ferramenta importante nesse processo. Então, durante o nosso período que nós estávamos lá, houve então a homenagem que foi criada, né, pelo Ministério da Agricultura, do Dia Nacional da Aviação Agrícola. Então, dia 19 de agosto é o Dia Nacional da Aviação Agrícola, e o comandante Clóvis Candiota, que foi o pioneiro, que fez o primeiro voo, né, oficial no Brasil fazendo pulverizações, é o nosso patrono da aviação agrícola. Então gostaria nessa data de deixar nossas homenagens a todos os pilotos, a todos os agrônomos, a todos os técnicos, a todos os preparadores de cauda, a todas as equipes, tanto da área administrativa como os produtores que utilizam e fazem da aviação agrícola essa importante ferramenta na produção agrícola brasileira e mundial. Hollenberg, estamos aqui de volta depois desse vídeo interessante, e eu quero falar agora com você de um assunto que está aí em todos os livros, e um assunto para ser comemorado, celebrado. Menos de 6 meses depois do primeiro voo, uma mulher escreveu o seu nome na história da aviação agrícola. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Ada Rogato, foi. 6 meses depois que começou a aviação agrícola, ela entrou e foi a primeira mulher, né? E hoje aí nós temos no mercado já várias pilotos agrícolas, né?
Eu não sei se falo pilotos ou pilota. Eu acho que piloto agrícola, mulher. Aqui na minha escola eu tenho uma instrutora, aliás, tenho 2 instrutoras aqui que então, se formaram, já são instrutoras. Começou aqui na escola e são instrutoras. Aí a gente vê no mundo inteiro, né, Val? O mundo inteiro, comandantes, inclusive o maior avião do mundo. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. O mercado aceita perfeitamente a mulher, não tem o porquê ela não ser também piloto agrícola. Não tem porquê. Perfeito, e tá aí a história e muita coisa boa para a gente ver, como você comentou, tem muito mercado ainda para a aviação crescer aí nesta área, né? O que a gente pode destacar em termos de orgulho para o setor nesses 75 anos de história? Você sabe que o início, Val, o avião é o início de tudo, tá? Assim, você vai entender. Quando começa uma região, assim, como foi assim em várias épocas, sabe? Gauchada pegou, saiu lá do sul, veio aqui, passou o Paraná, pegou uns paranaenses e levou para o estado do Mato Grosso, tá? Foram lá plantar, na época, café. Tudo bem. Não deu certo o café, mas deu certo o arroz e já vem em seguida a soja. Então, todos os equipamentos era difícil você ter o equipamento. Então, quem que era o precursor disso tudo? Era o avião. Era o avião que ia lá pulverizar, porque o avião faz tudo. A única coisa que eu acho que o avião não faz é gradear a terra. Porque o resto ele faz tudo. Ele carpe através do herbicida, ele pinta através do fungicida, ele aplica o inseticida para controlar a praga, entendeu? A praga que devasta a soja ou o milho, ou o que quer que seja. Então, ele é um precursor. Aí foram do Mato Grosso, foram lá para o Pará, para Roraima. Antes de chegar o equipamento lá, o agricultor ter um pulverizador, é o avião que foi primeiro, entendeu? Sim. A vantagem de tudo isso aí é, por exemplo, ele repõe adubo, ele controla a praga, ele aplica o fungicida em seguida de uma chuva. É coisa que um trator não faz, entendeu? Então tem agricultor, quando o bicho está comendo, porque ele fica louco. Eu quero matar esse bicho, quero matar. Às vezes ele fala, vai debaixo de chuva mesmo para controlar pelo menos 50%. Então você vê a função da aviação agrícola, você entendeu? Você vê que ela é prioritária. Ela é prioritária. Perfeito. E falando nisso, eu soube de uma história muito legal que mexeu muito com o setor no último Congresso da Aviação Agrícola. Você fez uma homenagem aos pilotos, você levou um avião cheio de história para contar essa história. Como foi isso? Eu lembrei, sabe? Eu tenho aqui um avião na escola, aqui, ele é um... Depois eu até descobri que o apelido dele é Arnaldo, porque ele é o Papa Tango Alfa Romeo November, o ARN. E aí eu fui tentei descobrir, pequei, inclusive, uma pessoa, por exemplo, que eu esqueci de colocar ali, por falta de tempo, por falta de alguém me ajudar a clarear a minha cabeça ali, o velho Bernardes, que, puxa vida, é um senhor que participou muito da aviação agrícola, você entendeu? E ali eu coloquei o nome de várias pessoas que voaram esse tipo de avião no combate à broca do café, entendeu? Foi onde que iniciou mesmo, sabe, Val? Foi onde que iniciou mesmo a aplicação forte no Brasil, né? Foi justamente nessa época que era piloto que não tinha aviação. Foram lá, entraram dentro do avião, ensinaram, puxa aqui, empurra ali, e tudo bem, e foram trabalhar. E trabalharam, e deram resultado, entendeu? Aí depois disso, que em 1970 é que começou a aviação agrícola, começou a escola, o governo resolveu, por cobrar uma regularização nisso, ele deu a escola de aviação agrícola, que era praticamente de graça, né? Era praticamente de graça.
E então eu lembrei disso e fui ali, botei um nominho, liguei para um, liguei para outro, e pai. Você sabe que lá no Congresso, olha, vários filhos de piloto ali veio chorar ali na beira do avião. Sim, e eu achei vendo o nome, vendo a história ali. Isso, viu o nome, o nascimento do pai, quando ele morreu, os que estavam lá vieram dar uma entrevista lá do lado do avião, as pessoas que não tinham morrido ainda. É o caso do Dr. Marcos Vilela, entendeu? Então foi muito, muito legal. Eu gostei muito de ter feito isso aí, essa lembrança aí. E já tem uma novidade para o ano que vem também, tá? Então conta rapidamente, que eu estou de olho no nosso tempo aí. Qual que é a novidade para o ano que vem? Eu quero fazer um quadro, vou conversar com o pessoal. Nós temos todo piloto agrícola tem tá aqui, ó, inclusive. Tá vendo, ó? Ele tem um quadro da formação dele, entendeu? Então eu vou propor e vou colocar isso no SINDAG, vou fazer um barulho para cada um levar o seu e ter lá um quadro do ano que ele fez a escola e colocar lá. Procurar ver quem que está vivo nessa história toda ainda, né? É isso que é legal. Já tá adiantando o que vai acontecer no futuro, e é isso mesmo, a história ela precisa sempre ser relembrada, a gente precisa ter isso aí muito em dia para a gente conseguir homenagear quem escreveu esta história. Hollenberg, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Que isso, Val, que isso. Precisando, é só dar um grito para a gente aqui. Tenho o maior prazer em contar alguma coisa para vocês. Tem bastante história, realmente tem bastante história. Isso aí requer tempo para a gente contar e relembrar. Mas vamos que vamos. Estamos aí, Brasil, né? Brasil para frente. Você pode esperar que desse Brasilzão aí a gente vai tirar muita coisa boa. Eu ainda, com a minha idade, vou viver muito tempo bom nesse Brasil. E você imagina para os nossos filhos e nossos netos como é que vai ser. Vai ser muito bom, se Deus quiser. Vai sim, e vamos conversar outras vezes aqui ainda sobre história. Muito obrigada, Hollenberg Vidotti, pelo bate-papo de hoje. E obrigada também a você que está nos acompanhando, só lembrando que você pode e deve compartilhar este conteúdo para a gente ganhar cada vez mais alcance. Você pode ouvir o nosso programa ou assistir aqui em vídeo. Eu sou Valdirene Alves e a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau. Aviação Agro no Ar. Oferecimento SINDAG. Produção S Clara Comunicação e W Congress.